E a partir de agora temos uma conversa sensacional. Ela entende tudo de pele, está sempre à frente e tem novidades incríveis, doutora Sulege Suzuki. Eu fico muito honrada de ter a sua presença aqui em nosso programa. Uma profissional que se dedica diariamente com muito amor, com muita paixão, que tem um propósito e muita seriedade em seu trabalho. Então, trazer o seu conhecimento, um pouquinho, né, do seu conhecimento para os nossos telespectadores é realmente uma honra. Muito obrigada. Obrigada a você, Elga. Você é sempre carinhosa, né? A gente se conhece há tanto tempo, Sim. Mas pela correria do dia a dia, nem sempre eu consigo atendê-la, mas é uma honra, um prazer. Muito obrigada. Olha, poder, né, transmitir uma informação com esse nível, porque a doutora tem muita experiência, muita seriedade em seu trabalho e também é respeitada nacionalmente. E hoje em dia eu acredito que a informação, doutora, principalmente nesse segmento da beleza, estética, autoestima, é algo assim muito importante, porque as pessoas vêm se perdendo nesse caminho, né, doutora? Com certeza. Na verdade, o mundo do cosmético e da beleza é um mercado que mais cresce, né, Elga? Sim. É um mercado avassalador. Porém, houve uma certa confusão entre a estética comercial e a estética médica, né? Isso acabou se fundindo e criando alguns obstáculos para a medicina, como o acesso muito fácil a tudo e até a profissionais não médicos, né? Sim. A banalização dos tratamentos estéticos invasivos, a banalização do domínio das técnicas de lasers, de preenchedores, de toxina. E isso começou a ficar uma coisa que parece que todo mundo pode fazer. Isso. E não demorou muito, nós estamos vendo aí caricaturas no rosto, complicações cada vez maiores. Então, é um mundo que requer estudo cada vez mais, requer cautela, mas ao mesmo tempo evolutivo, ele não para. O mundo da dermatologia, cirurgia plástica, estética, cosméticos, ele não para, Elga, é uma loucura. Eu durmo, no outro dia tem novidade. Eu vou a um evento, eu falo, não vai ter novidade sobre esse assunto, já esgotou todos os temas sobre isso, tem novidade sobre o assunto. Então, é muito crescente, né? Muito crescente. Doutora, quais são os principais desafios nesse momento, nesse segmento? Ter bom senso. Esse é o maior desafio que nós não podemos perder, é o bom senso. Como tudo que é demais e quando as escolhas são muitas, nós nos perdemos, não é? Com certeza. Então a especialidade da medicina estética e da dermatologia, ela tá cheia de opções. É cada dia uma máquina nova, é cada dia uma tecnologia nova, é cada dia uma técnica nova, é cada dia um milagre maior que o outro. Sim. Então, se você não tiver, como médico eu falo, um bom senso de seguir uma ciência, de não sair daquele caminho que você trilhou e como você falou do seu propósito de pesquisa, Sim. do seu público, de não trocar a peça do jogo, né? O primeiro lugar hoje é o meu paciente, né? Segundo lugar são as tecnologias que eu posso atender o meu paciente. Terceiro lugar, quarto lugar e por último vem a questão financeira, que isso acaba vindo por conta própria. Entendo. Quando isso se inverte, aí a gente tem um mundo perigoso. Com certeza. Então o bom senso hoje é o maior desafio, é você às vezes manter no trilho, mesmo querendo sair, sabe? Sim. Nossa, aquilo ali é muito interessante, é um mundo que... Não, mas isso pode gerar alguma coisa, vamos esperar. Pode gerar complicações. Então, voltar de novo, isso é desafiador no mundo tão rápido que nós estamos. Com certeza, E doutora. a gente entende, por exemplo, os nossos adolescentes, nossas crianças, né? Porque eles têm uma informação Sim. gigante. E nós também. A internet, a inteligência artificial, ela chegou avassaladoramente no mundo da estética. Transformando o mundo. Hoje, os computadores estão dentro das máquinas de laser. Mas eu sempre falo aos meus colegas, aos alunos, aos mentorados que conseguem ir à clínica, de que nós não podemos trocar a peça do jogo. Ele pode ser uma máquina muito maravilhosa, pode ser uma super Ferrari na sua mão,
mas é a sua conduta que está ali. Quem está conduzindo é você. É a sua conduta, o motorista daquilo é você. E se você não tiver uma experiência, você vai gerar uma máquina maravilhosa com resultados fúteis. Se você tiver um amplo grau de conhecimento e bom senso, você vai gerar espetáculos. Maravilha. Doutora Sulejo, eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo e sou muito sua fã. E vejo que você sempre teve essa percepção em relação à naturalidade. Sim. A você potencializar o que você já tem de bom e não perder a sua identidade. E como estamos hoje nesse sentido, doutora? Hoje a medicina, eu sou muito grata à evolução, né? Se a gente tem esse bom senso, mas nós não podemos perder a vontade de estar adiante, a vontade de caminhar em conjunto, aprender com quem está ali, saber ouvir, isso é muito importante. Então, a naturalidade, ela de novo veio como uma consequência. Chegou a moda das harmonizações, das coisas grandes, chegou a moda do ácido hialurônico ser a grande vedete do mundo. Foram vários momentos. Em nenhum desses momentos eu acreditei que aquilo fosse verdade. Porque a ciência, ela é esclarecedora, Elga. A ciência é algo que quando a gente estuda a ciência, a gente sabe o fim daquilo. Sim. Quando você estuda o envelhecimento, eu sei como esse paciente vai envelhecer e quais os pontos fracos que ele vai ter futuramente. Então isso nos dá uma segurança de se manter no trilho também. E a naturalidade, ela vem junto com isso. Nós temos que manter um natural belo, porque senão também você não quer ficar uma natural feia, ou uma natural velhinha, ou uma natural... Ninguém quer isso. Eu brinco que os pacientes chegam lá na clínica, eu quero ficar naturalmente esticada, doutora Sulejo. Adorei, adorei. Porque no final é isso que o paciente busca. Ele fala que ele quer natural, mas ele quer ficar belo. Com certeza. E é esse belo que eu tenho que entregar com leveza e naturalidade. Mas as pessoas também confundem um pouco, achando que o natural e o belo são pouquinhos procedimentos ou quase nada de produto. Não é bem assim. É um arsenal de tecnologias, de conhecimento, para que eu una tudo aquilo num paciente e eu entrego algo como se você quase não está fazendo nada. Olha que maravilha. Não é? Nossa, você não envelhece, doutora, você não envelhece? Eu brinco que tem um apartamento na cara. Doutora Sulejo, mas assim, é um gerenciamento, diríamos assim. E é isso, não é que significa poucas coisas, significa um pouco de cada no momento que você está. Em todos os sentidos, eu acho, né, doutora? Em todos os sentidos. Sim. Quando o paciente entra na minha sala, ele vem para ser cuidado. Mesmo que ele saiba tudo. Tem paciente que sabe mais coisa que eu. Doutora, a senhora viu aquele creme tal, a senhora viu aquele equipamento tal, saiu a tecnologia tal. Eu falo, minha filha, calma. O que você quer? Quando você pega as rédeas desse paciente e conduz ele a um gerenciamento que você vai garantir que ele vai ficar bem, ele se entrega, porque todos nós queremos ser cuidados. Sim. É essa a finalidade do médico ali. E entregar uma naturalidade é entregar características belas daquele paciente. Algo que, se eu realçar, vai casar com a etnia, com a raça, com o biotipo, com o corpo daquele paciente. Sim. E não só entregar uma boca, ou entregar uma bochecha, ou entregar um botox. Não, não é essa a finalidade do natural. O natural é você saber em que raça você se encontra. Imagine eu, um oriental, com os traços apagados da minha etnia por procedimentos, né? Seria aberrante, por mais bonita que talvez eu ficasse, sim, mas eu saí da minha originalidade. E com certeza a pessoa chega lá no seu consultório e quer sair outra pessoa, ou com todos os problemas resolvidos, né, doutora? Sim, e entra a parte psicológica, sim, também, né? Nós temos saúde mental. Saúde mental, nós temos que entender onde esse paciente se encontra. Sim. Muitas vezes ele está passando por algo frustrante, né, depressivo, doído, e a beleza traz o fortalecimento que talvez ela precise naquele momento. Autoconfiança, né, doutora? E você entender isso também faz com que eu decida alguns procedimentos para que eu a veja bem mais rápido. Então, é tudo um tato, é delicado, é uma união que você tem que ter ali. E muitas vezes a autoestima traz
até uma proposta de emprego novo, não é? Com certeza. A autoestima e embelezamento traz uma proposta de elevação na sua carreira, né, de televisão, de aparecer numa tela bem bonita, autoconfiante. Então, ela traz muito peso dentro. Errar esses truques e errar essas condutas pode trazer malefícios não só na estética, na carreira da vida desse paciente. E isso vem acontecendo Vem muito. acontecendo. Infelizmente, doutora. As redes sociais nos trouxeram isso, né? As pessoas não se viam, começaram a se ver e a gerar preocupações. E muito antes e depois, assim, muitas vezes fakes, né? Muito assim, inventados, traz aquela expectativa que eu quero ser desse jeito. E às vezes a custas de problemas, complicações, erros, mas não que nós não estamos aptos a erros, nós estamos, mas o mais importante é saber conduzir esse erro se algo acontece e tentar errar o mínimo possível. Hoje, como eu falei já há um tempinho atrás, que a tecnologia ela nos proporciona aí vários benefícios em relação à estética, esse gerenciamento do envelhecimento, e a doutora sempre está ligada à frente de todas as novidades, tudo que tem de melhor no mercado, e sempre fazendo essa ponte, buscando conhecimento fora do Mato Grosso, em todos os lugares que a doutora acha pertinente. Eu quero saber o que de melhor tem já e está vindo por aí. Hoje, as tecnologias com tracionamento e tensionamento dos rostos é uma tendência. Cada vez mais vão chegar tecnologias buscando a melhora da flacidez. A flacidez é a queixa principal que ninguém quer. Nossa, ninguém é quer. O bicho-papão, a flacidez. E mais importante, Elga, com a entrada dessas canetas emagrecedoras, as pessoas estão perdendo peso muito rápido e de forma muitas vezes não saudável, porque a perda de peso não é só o que você vê na balança, a perda de peso é o que você está perdendo, quais as proteínas e nutrientes você está perdendo com aquilo. Isso faz um impacto gigantesco na pele, Elga. A massa muscular a pessoa perde muito. Total, muita gordura que às vezes é importante, colágeno vai junto, fibra elástica, tudo vai junto. Então, as novas tendências, e são questionamentos agora, tivemos grandes eventos em Paris, tivemos um evento gigante também em São Paulo, onde reúne médicos do mundo inteiro falando sobre isso, e a flacidez, ela está vindo drasticamente. Primeiro, em pacientes jovens, que a gente não deveria ter este grau de flacidez naquela idade, porém já estamos vendo pela perda enorme de peso com grandes velocidades. Então, pacientes mais jovens tendo que submeter a tratamentos para evitar uma flacidez provocada por um tratamento de emagrecimento. Muitas vezes pela saúde. Esses tratamentos vieram para tratar diabetes e obesos mórbidos, mas tem pessoas usando de todos os tipos e pesos. Então, isso impacta diretamente na pele. E a outra vertente são os skincares, né? Os skincares voltaram à tona, as pessoas voltaram a se preocupar em passar os cremes, e isso me alegra, porque também não adianta você ter tudo no lugar e uma pele feia, e uma pele não brilhosa, não porosa, e uma pele não iluminada. Ela eu brinco que é a mesma coisa de você sair com uma roupa de marca amassada. Adorei! Não vai ficar bem. Não. Que saia com uma roupa que não tenha marca, linda, limpa e passadinha. Mostra o autocuidado, então, né? A pele, ela é a camada que entrega todo esse tratamento que os pacientes vêm. Então, isso eu dou uma aula no meu consultório. Você é prova disso. Com certeza. É uma rotina gigante que eu ensino os pacientes a ter. É uma dedicação, né? É uma dedicação. Eu acredito que a vida são escolhas, né, doutora? É uma dedicação. Se você realmente quer ter o benefício, você precisa se dedicar, precisa se doar aquilo ali, ter como disciplina. Eu acho que disciplina é a palavra. Perfeito. Olha que eu estou me usando, né? Eu sou aqui a sua modelo nesse caso.
realmente você precisa ter disciplina. Sim. Todos os dias você, às vezes, não tem aquela motivação, mas quando você insere na sua rotina, você tem aquela disciplina, você faz. E quando você coloca, igual academia, boa alimentação, você passar aqueles cremes que estão cheios de conteúdos riquíssimos de propriedades, de benefícios à pele, é um cuidado agradável. Eu adoro fazer minhas máscaras, inventar meus cremes em casa, entendeu? Passar aqueles meus cremes de olheira. Ensino a minha filha a fazer isso, porque não pode ser uma dor, tem que ser um prazer. Sim. E isso veio à tona com a Coreia, com os doramas, com os skincares coreanos. Sim. E o brasileiro começou a ver quão infantil nós somos nos tratamentos skincare, porque a Coreia, ela tá abrangendo tudo, gente. Os cremes, as máscaras, os skincares, as plataformas, os lasers estão chegando muito forte de lá. E os fios de sustentação, que nós já vamos chegar lá. Mas eles começaram a ensinar que elas têm aquela pele de porcelana, não é só por genética, lógico, alimentação, mas elas têm um cuidado gigantesco. Olha. Gigantesco. A gente brinca que é o skincare coreano, né? É muito difícil você acompanhar aquilo, porque é um projeto de vida que elas colocam. Sim. É como você falou, é um propósito aquilo. Sim. Faz parte como ir para academia, comer, cuidar da pele. É um hábito mesmo, é um hábito. Faz parte delas mesmo. Só que esse sonho de ter aquela pele começou a pipocar no Brasil. Olha. E aí, quando o adolescente ou o paciente chega à clínica e a gente mostra que aquilo não é só genética, que é um cuidado enorme que se tem, opa, então eu preciso rever as minhas técnicas. Sim. E isso pode ser feito por qualquer pessoa. Começa devagar, comece com skincare básico, até você ir avançando e começando a gostar do que você está fazendo. Mas uma pele bem tratada, bem hidratada, ela não precisa, às vezes, de tantos procedimentos. Isso que eu já ia perguntar para a doutora. Se você realmente adota essa rotina de cuidados, você evita vários procedimentos. Muitos. E até cirurgias, né? Muitos. O fato de você criar um hábito para cuidar de um tecido, que é o seu órgão, que está externo, que você consegue tocá-lo, que é a pele, você evita muitos excessos. Muitos excessos. Isso é maravilhoso, porque as pessoas geralmente querem a mágica, né, doutora? Querem o que é mais fácil, Sim. mais rápido, e esquece da dedicação que você tem que ter também, já que você quer aquilo. Então é importante falar sobre isso, importante falar sobre a pele das coreanas também. Sim. Eu não tinha esse conhecimento, vejo Sim. muitos produtos que hoje a gente encontra de tudo na internet, né, doutora? Mas isso aí é uma verdade. É real, isso é real, pega força. É uma nova tendência, é um novo nicho, inclusive. A gente quase não ia para congressos na Coreia. Hoje, a delegação brasileira está crescendo nos congressos coreanos, cada vez mais, né? Maravilha. E você vê a gente entrando nos fios de sustentação. Os fios é um outro mundo que as pessoas nem se imaginavam no Ocidente aquilo, né? Eu ouço falar muito bem e de alguns profissionais nem tanto. Ele é polêmico. É polêmico Ele demais. É polêmico. O fio é polêmico, as garras, os fios, os colágenos são polêmicos. Mas ele é polêmico porque ele é um mundo à parte. Ele é um mundo difícil de entrar, Elga. Ele exige uma dedicação. Se você se dedicou a fazer esse tipo de procedimento, você tem que... Não é mais um no portfólio, entendeu? Sim. Ele requer tempo e dedicação para o estudo deles. Você tem que saber fazer mesmo, Você né, tem que saber fazer. Você tem que saber muita coisa. Então, alguns profissionais... É mais fácil falar isso não funciona do que falar eu não sou capaz de colocar isso, eu não tenho capacidade de fazer isso muito bem, mas tem quem faça. Então é mais fácil você falar isso não funciona. Então os fios eles têm crescido, é uma das primeiras, é o carro-chefe do mundo oriental, né? Eles são muito utilizados, está chegando com força. Hoje o Brasil já tem mais de 150 tipos de fios no Brasil. Olha só. Empresas que a gente nem imaginava chegar já estão chegando. Fios fora também, né? Da parte só do Oriente, não. Os fios europeus estão chegando no Brasil com qualidades excelentes. Então é um mundo crescente, é um mundo muito a crescer.
Eu sou apaixonada por esse mundo, eu acho que desde muito tempo, eu fui uma das primeiras a trazer fio aqui para Cuiabá e com muita dificuldade, porque não era fácil importar isso. E hoje a gente vê aí o mundo das caricaturas por excesso de preenchedores, sim, porque preencher é fácil, Elga. Você encher um saco é fácil. Sim. Saber onde aquilo vai é o difícil. E os fios requerem isso. Os fios exigem uma ciência que você tem que saber o que você quer e onde você quer colocar esse tecido. E eles poupam muito preenchedores. Eles poupam excesso de produtos e eles te deixam um resquício de colágeno muito interessante. Sim, os fios, ele tem essa vantagem, né? Sim. Porque além de tudo, além da sustentação, ele repõe o colágeno se forma ali naquela região. Isso, eles são estacas de colágeno. Mas tudo é como eu falei, é o ponto certo na hora certa. Então, muitas vezes você não é para aquele procedimento, você pode ficar em tratamentos mais conservadores. Entendi. É indicação, como a doutora fala. Por exemplo, se momento. A pessoa tem indicação ou não. Exato, é momento. Não é eu quero, eu posso fazer isso, doutora. Eu estou no momento de fazer isso. Sim. E isso é a pergunta-chave. Então, doutora, falando da questão de indicação e os tratamentos que são equiparados aos fios, seriam os bioestimuladores? Quais seriam os tratamentos que poderiam substituir para quem não tem indicação? A gente não é substituição, que eu diria. A substituição é algo que você pode fazer, mas você não quer e tem outra opção. Eu acho que assim, até você chegar aos fios, existe um mundo que agora está também no auge, que são os bioestimuladores, né? Sim. A produção de colágeno é outro nome que tem chamado a atenção. E um nome que é a nova tendência, nos congressos só se falam disso, são as terapias regenerativas. Produtos e substâncias que usam o seu organismo para regenerar esta pele. Maravilha. Isso é um espetáculo. Demais. E isso entra assim, em cremes, em produtos derivados de gen de plantas, em produtos Sim. derivados de DNA dos peixes, tecnologias com poder regenerativo, tecnologias com poder de cura, né? Porque hoje a ruga, ela é um processo inflamatório. Você só se enruga porque há um excesso e uma inflamação exagerada ali. Então, o poder regenerativo, ele é refazer aquele tecido, melhorar aquele dano. Isso um dano em qualquer lugar, Elga. Por exemplo, os cabelos, eles estão hoje cada vez mais entrando no mundo das terapias regenerativas. As doenças do couro cabeludo estão sendo tratadas com terapias regenerativas. E está se estudando as terapias regenerativas da própria célula do paciente. Então, o paciente pode tirar uma gordura, pode tirar um sangue, pode tirar um plasma, pode fazer uma colheita de um tecido bom para colocar num tecido ruim. Olha que maravilha. Isso chegou na estética. Isso chegou na estética. A gente fica muito esperançoso, né, com esse futuro e de poder, não que eu quero envelhecer, eu falo que eu quero passar dos 100 anos, né, mas eu quero envelhecer bem. Então, eu acredito que com essas novas técnicas, a gente vai ter mais chances de atingir esse objetivo, sim, né, doutora? Sim, e hoje a escolha é essa, é fazer com que o organismo consiga cicatrizar e cuidar com as próprias células. Então, doutora, eu tenho uma curiosidade em relação aos lasers. Uhum. Eu tive, inclusive, a doutora que está fazendo esse acompanhamento, esse tratamento no pescoço com o Fotona. Eu fiquei impressionada com o resultado, é uma regeneração, né, doutora? Isso. E eu não tinha esse conhecimento, eu acredito que talvez o laser seja uma tecnologia mais nova agora, que está sendo usada com esse fim, mas eu fiquei impressionada e virei fã, doutora, estou tendo um resultado maravilhoso mesmo. Que bom, Elga,
Os lasers são outra parte que eu também sou apaixonada, né? Os lasers estão aí no mercado brasileiro já há mais de 20, 30 anos, com evoluções enormes. E a gente consegue, e laser também, não adianta você ter um laser de primeira ponta se você não tem conhecimento. Então eu falo ao colega profissional médico que me procura, eles me procuram muito assim, como mentora, né? Qual laser que eu compro para minha clínica? Eu estou começando laser, o que eu faço, doutora? Compre aquilo que você saiba tudo sobre a máquina. Tudo sobre a máquina. Porque por mais que seja uma outra profissional que vai conduzir este laser, você precisa ter conhecimento para ensiná-la, para saber o que ela está fazendo, para decidir se algo foi errado, tomar as condutas e se acontecer algum problema. Você só vai saber conduzir isso e ensinar a sua equipe se você souber tudo da máquina. Entendi. Então, hoje as máquinas que entram na clínica, eu sei tudo delas, eu vou a fundo, eu estudo, eu peço até para o físico que montou a máquina me ensinar fisicamente por que aquilo funciona. E dou aula disso, tenho que estudar isso para que eu saiba conduzir, porque isso muda completamente. Então, o laser, ele depende da potência que você tem na máquina e das funcionalidades daquele laser. Se eu consigo entender isso, eu consigo deixar que uma luz de laser leve até você, por exemplo, um tratamento de flacidez. Ou que ele mude no meio do caminho e ao invés de tratar flacidez, ele estoure uma pinta. Olha. Ou ao invés de uma pinta, ele vai mais profundo e ele estoura uma gordura. Nossa. Então, dependendo do fim que eu quero, aquele laser, ele muda com o que eu coloco na máquina. Então, hoje os lasers, eles estão também muito amplificados, a gente tem muitas casas de lasers já fazendo. Mas, às vezes, os protocolos dos lasers são muito engessados, Helga. Porque, na maioria das vezes, é um outro profissional que realiza o laser. E os protocolos, eles já vêm prontos pela empresa. Então, eu brinco que qualquer criança, se ler e colocar, vai fazer aquilo. Consegue manusear. Consegue manusear. Porém, alguns vão ficar muito bons, porque estava naquele nicho de tratamento daquele protocolo. Outros não vão ficar tão bem, porque precisaria sair daquele protocolo. Entendi. Então, você precisa ter a noção de que todo laser não é igual, pessoal. Não é porque você fez um ultrassom microfocado num lugar que não teve resultado que você não deva repeti-lo. Muito provavelmente houve uma falha de implantação de calor. Olha só. Então, os lasers, eles vêm abertos. Só que existem protocolos engessados para que a manipuladora do laser não erre. Mas ter alguém atrás desse laser que chega e fala assim, doutora, não está tendo resultado, aumenta tanto, aumenta a temperatura tanto e fica mais 10 minutos com a paciente. Isso muda completamente seu resultado final. Olha que maravilha, doutora. É muito importante falar sobre isso. É muito, porque hoje a gente vê propostas de lasers. Sim. Ah, eu fiz um laser X, mas eu já estou na 4ª sessão e não vejo resultado. Mas esse laser é maravilhoso, como é que você não está vendo resultado? Não é um laser que é ruim, pessoal. É o que está sendo entregue com aquele laser, né? Uma máquina de costura na minha mão, eu só vou fazer zigue-zague, Helga. Eu só vou saber colocar um pano e voltar. Dá uma máquina de costura para costureira profissional. Dá uma máquina de costura... a doutora na área, né, doutora? Dá uma máquina de costura para um chinesinho pra você ver. Ele faz uma bolsa Chanel ali dentro. Concorda? Com toda certeza. Então, o equipamento não é o culpado, é quem o governa. É quem o gere. E isso faz totalmente diferente. Por isso os protocolos, eles são personalizados dentro de cada clínica. Porque o ideal seria que o dono daquela clínica, ou o proprietário daquela clínica, soubesse tudo sobre aquele laser e montasse os protocolos personalizados. Seria lindo se fosse assim sempre, sim, né, doutora? Sim. Mas você tem um papel muito importante, porque há um bom tempo a doutora já faz esses treinamentos, né, doutora? Sim. Treinos profissionais também. Sim. Tem uns 4 anos que eu aceitei ser speaker de uma empresa
que a renova com muito orgulho, que tem crescido cada vez mais no Brasil e está fora do Brasil daqui a pouco. E isso tem essa entrada para esse mundo novo, que foi um outro propósito, assim, caiu para mim. E foi muito gostoso, porque eu vi que eu gosto de ensinar, eu vi que eu não escondo conhecimento, Elga. Olha que maravilha, Nunca doutora. nunca escondi. Eu não vejo o colega médico que vai me procurar, que me liga, que manda uma mensagem como um rival. Eu vejo ele como um grande alicerce, porque se ele fizer uma medicina bonita, eu ganho. Né? A minha área ganha. Então, eu sempre levei o conhecimento como algo enriquecedor. E ele tem me dado grandes motivos de sorrir. Eu tenho feito workshops no Brasil inteiro, fui fora do Brasil, sempre recebida com muita gratidão, com muito respeito, e isso tem me feito feliz, porque é sinal que esses 25 anos que eu tenho feito a minha carreira está dando certo. Eu escolhi uma carreira e um jeito de lidar com a medicina que está dando certo. O respeito que eu tenho pelos colegas tem me mostrado isso. E eu falo tudo. Eu falo tudo o que eu faço no meu consultório, as técnicas que eu uso no meu consultório. Eu ensino o paciente, o médico, a se posicionar com aquele produto da melhor forma possível, como eu faço, como eu tenho sucesso na minha clínica. Doutora, o universo é maravilhoso, né? E ele volta. É, com toda certeza. E ele volta, porque eu faço amigos pelo Brasil, eu faço colegas pelo Brasil. A gente, quando precisa, eu lembro do meu colega lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, nossa, ele me falou sobre aquilo, eu vou ligar para ele. E isso é incrível. Então, guardar conhecimento, guardar aquilo que você tem para gerar produto, porque é competitivo, é isso, é aquilo, eu acho que gera mesquinhez. Com toda certeza, doutora. Árvore que não dá fruto, Deus não abençoa, né, adorei! Doutora Suleje Suzuki. Eu acho que uma oportunidade, assim, é um privilégio muito grande poder ter essa troca com a doutora. Obrigada. E compartilhar um pouquinho dessa sua energia, dessa sua seriedade com o seu trabalho, da sua paixão, desse comprometimento. Eu me sinto muito lisonjeada em ter você aqui com a gente. Eu sei que o seu tempo é complicado. Eu falo, olha, ter a doutora Suleje hoje foi assim um desafio, né? Eu falei, eu não posso atrasar. Mas deu certo. Sempre que tiver um tempinho, venha nos visitar. Eu venho com o maior prazer. Quando eu entrei aqui, inclusive, eu falei para os meninos que estavam comigo, eu falei, nossa, é muito gostoso porque eu vim quando isso aqui estava inaugurando, né? E a Elga, sempre admirei seu trabalho, obrigada, sei do tanto que doutora. você luta, que você corre atrás. Isso desde muitos anos lá, eu estava começando. Muito, então é muito bom quando a gente vê através do trabalho o sucesso das pessoas. Então, muito obrigada pelo convite, Elga. Então, olha, volte logo, por favor. Obrigada. Obrigada. Com novidades. Com certeza, até a próxima, doutora. Até, obrigada, gente.